Esta é a história emocionante que retrata a cura de uma mulher que tinha uma grave hemorragia em seu corpo, uma mulher que sofria muito. As mulheres do primeiro século eram naturalmente vistas como inferiores aos homens. E esta mulher em questão, nem o seu próprio nome é conhecido, é mencionado. E ficou marcada como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava enferma havia 12 anos. A Bíblia diz que ela tinha gastado os seus bens com os médicos, buscando a cura, porém sem sucesso. Certamente essa mulher vivia mais reclusa em casa do que em qualquer outro lugar por causa do seu problema. Havia um preconceito enorme na sociedade daquela época em se aproximar de uma pessoa com uma tal enfermidade dessas. Todo aquele que tocasse uma mulher com fluxo de sangue seria considerado impuro, de acordo com a lei de Moisés. Em Levítico 15:19 diz que a mulher que tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, no seu corpo, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Esta situação era muito mais grave no caso da mulher da história, porque o fluxo dela era permanente, ele não era normal, ele era uma doença séria. E a Bíblia diz que ela tinha 12 anos que vinha padecendo deste mal. E nós sabemos que a perda de sangue causa muita fraqueza no enfermo, chegando mesmo a levar a óbito por causa da profunda fraqueza, anemia que uma pessoa que perde sangue constantemente pode adquirir. Mas não era só isso. Essa mulher não podia confraternizar com os seus amigos, não podia entrar no templo. Se fosse solteira, não podia se casar. Se fosse casada, não podia se relacionar com seu esposo. E na realidade ela não podia tocar em ninguém, sob o risco de ser apedrejada. A própria família evitava contato com ela. Assim, a mulher do fluxo de sangue, em sua busca incessante pela cura, de médico em médico, já havia gastado todos os seus recursos financeiros, sem obter qualquer resultado de melhora. A mulher do fluxo de sangue permaneceu nessa luta por 12 anos, até que um dia, reclusa, lá em sua casa, ouviu falar que Jesus estava passando por aquelas imediações. E milagrosamente a fé genuína acendeu-se no seu íntimo. Marcos registra os sintomas, as características, as qualidades dessa fé, quando ele diz: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A fé em seu coração proporcionou-lhe duas coisas fundamentais. A primeira, deu-lhe forças físicas, de formas já quase que milagrosas, para que ela pudesse se levantar e sair de casa. Isso já era um milagre. Mas a mesma fé que ela proclamava, dizendo: se eu tão somente tocar, sararei, deu-lhe também coragem para enfrentar o preconceito, a discriminação e a multidão que cercava Jesus na sua trajetória por aquele lugar. Sem que ninguém pudesse ajudá-la, ela foi ao encontro de Jesus, buscando pelo menos tocar a orla do seu vestido. Jesus, que estava já a caminho da casa de Jairo para curar sua filha, era apertado, oprimido pela multidão, e foi exatamente no meio desse burburinho, dessa correria, dessa multidão, em que Jesus se encontrava ali, com muita
muitas pessoas ao seu redor, é que essa mulher, tomada por aquela fé que ela proclamara lá atrás, se eu tão somente tocar, foi carregada por esta fé, teve forças para ir, penetrar no meio da multidão, romper os obstáculos, não parar pelo caminho. A Bíblia diz que ela tão somente dizia no seu coração, isso significa que ela realmente foi sozinha, que realmente não havia ninguém para ajudá-la. E movido por essa fé, ela foi então penetrando, entrando dentro da multidão, até que ela se achou bem perto de Jesus, às suas costas, e nesse momento ela desencadeia e solta, deixa jorrar toda a necessidade do seu coração e toda a fé do seu coração, e a Bíblia diz que ela, chegando por detrás do Senhor, tocou em suas vestes. O mundo espiritual é um mundo bem diferente deste que você conhece. Todos apertavam Jesus, todos esbarravam em Jesus, mas aquela mulher rompeu a barreira que introduz o homem no sobrenatural de Deus. Ela rompeu a barreira daqueles que apenas esbarravam em Jesus, quando ela estendeu as suas mãos e pegou apenas nas vestes, nas orlas do vestido de Jesus. A Bíblia diz que foi o suficiente para que desencadeasse a virtude de Deus para ela, para que ela pudesse usufruir de algo que só Deus tem, só Deus possui. Os médicos não tinham, ninguém tinha, os seus amigos não tinham, os remédios não tinham, mas quando ela tocou na orla do seu vestido com a sua fé vibrante, foi o suficiente para que ela pudesse sentir um milagre acontecendo no seu corpo. Marcos registrou, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 12 anos, estava chegando ao final uma trajetória de dor, de decepção, de medo, de aflição, mas apenas um toque com muita fé no coração, com muita certeza de que Deus não desampara o aflito, Deus não deixa o pobre abandonado, Deus não deixa o caído prostrado. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus era a encarnação dessa bondade, Jesus era a palavra viva de Deus, Ele era a manifestação de toda esta glória, de todo esse poder. Aquela mulher sabia, ela quando estendeu a mão, é como se ela estivesse levando uma vasilha para colher de uma fonte, a fonte da água viva, as águas da salvação e da cura. Havia acontecido então um evento no mundo espiritual, no meio de uma multidão incrédula. Só 2 pessoas sabiam que o mundo espiritual tinha sido tocado, somente Jesus e aquela mulher. Jesus percebeu um toque diferente e logo perguntou: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Porque senti que de mim saiu poder, virtude. Querido irmão, irmã, Jesus era cheio do poder de Deus. Aleluia! Jesus sabia a hora que o poder de Deus entrava nele, e sabia a hora que o poder de Deus fluía dele. O poder de Deus é algo tangível, que você pode lidar com ele. Se você for um homem ou mulher espiritual, você pode lidar com ele. Você saberá a hora que ele entra, e você saberá a hora que ele flui para abençoar outras pessoas. Onde ele entrava na vida de Jesus? Ele entrava quando Jesus colocava de joelho às madrugadas nos montes diante do Pai, e ele buscava o Pai ardentemente. E quando ele saía e se mostrava publicamente em seu ministério público, ele sabia também quando este mesmo poder, essa virtude fluía para os pobres e necessitados. Jesus era cheio do poder de Deus, e a Bíblia diz que ele fora ungido para isso mesmo, para curar, para libertar e para salvar. Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério, ele proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração às pessoas necessitadas, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre a virtude de Deus em Cristo, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os discípulos estavam tão perto de Jesus, tão próximo, tinha tantas experiências, mas eles ainda não podiam entender a grandeza do poder e da virtude que estava em Cristo. Eles não podiam entender as dimensões da operação de Deus a favor dos necessitados. E Jesus, quando fez a pergunta, esperava uma resposta provavelmente imediata dos seus discípulos. E a Bíblia diz que os seus discípulos, não podendo compreender o que estava acontecendo, disseram: Senhor, como o Senhor pergunta para nós quem te tocou, todos estão esbarrando, encostando o Senhor. Ou seja, na realidade eles queriam dizer: do jeito que o Senhor está perguntando aí, ninguém te tocou. Ninguém. Mas na realidade os apóstolos tinham uma razão de dizer isto: ninguém. Porque até então o que aquela mulher tinha sido em toda a sua vida era um ninguém. Ela era um ninguém. Ela ficava reclusa em casa, ela não podia festejar, alegrar com seus amigos, ela não podia ir ao templo, ela não podia caminhar tranquilamente pela sua cidade, ela não podia encostar nas pessoas, ela era ninguém mesmo. De fato, ela era ninguém. Mas o Senhor diz em Lucas 8,46: contudo Jesus insistiu: alguém me tocou. Este é o grande milagre, que Deus não apenas faz no corpo, mas na personalidade, no ser de todo homem. Quando você vem a Jesus, você é ninguém, mas quando você chega nele, Ele te chama de alguém. Você vai ser alguém, porque em Cristo você tem nome, tem identidade, tem presente, tem futuro. O passado ele apaga. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. A mulher estava temerosa de dizer que foi ela quem havia tocado o mestre, pois sabia que a multidão não permitiria a sua aproximação, pois não queriam, a multidão, todos aqueles homens e mulheres que estavam ali, não queriam ser contaminados por uma mulher religiosamente impura. A Bíblia diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Todos estão parados. O mestre está parado, a mulher está prostrada, e ela acaba de contar, diz: eu estou curada. Eu apenas encostei nas tuas vestes. Estou curada. O meu corpo está fortalecido. Eu não estou mais trêmula. Aconteceu um milagre na minha vida. Eu só queria tocar nas tuas vestes, e quando o fiz, recebi um grande milagre que há 12 anos eu buscava de todas as formas e não podia encontrá-lo. Jesus não condenou a atitude da mulher. A Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher trêmula ali, temerosa, com medo de tudo e de todos, porque ela era uma mulher traumatizada, ela era uma mulher complexada, ela era uma mulher que tinha sido 12 anos treinada a esconder-se, treinada a ficar reclusa. E então o Senhor Jesus precisa de acabar de curá-la. Algumas outras feridas ainda que ela tem, que ela precisa ser livre dela. Algumas pessoas são curadas superficialmente, mas Jesus sempre gosta de curar por dentro e por fora. Jesus não se contenta em apenas curar superficialmente. Seria muito pouco mandar aquela mulher embora para casa apenas livre daquela hemorragia. Podia ser que pessoalmente, para os homens já era
um grande milagre, tudo, mas não era tudo para Jesus. E com certeza também não era tudo para aquela mulher, ela precisava de algo mais, e ele começa então a cura mais profunda, e ele o faz com sua palavra. Jesus não precisa de muitos instrumentos para alcançar nosso coração, para mexer no nosso mundo emocional, para transformar os seus recalques, seus complexos, seus traumas. Ele não precisa de muitos instrumentos, ele só precisa que você esteja atenta ao que ele está dizendo para você. Ele o faz pela sua palavra, ele mexe com a nossa vida toda pela sua palavra, porque aliás foi pela sua palavra que ele criou o mundo e o universo. É pela sua palavra que ele mexe mesmo nos corações. A Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e os sarou. A Bíblia diz que a sua palavra nunca torna vazia. A Bíblia diz que a sua palavra sempre cumpre aquilo para o qual ela é enviada. Então a palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que doces e confortantes palavras a mulher pôde ouvir de Jesus. Mas é preciso explicar cada uma delas para você entender que elas são muito maiores e mais profundas do que nós podemos imaginar. Primeiro, quando ele diz para aquela mulher, e olha que Jesus era um jovem, possivelmente ele era bem mais jovem do que ela, mas o mistério de Deus está aí. Aquele jovem, o Logos em carne, o Filho de Deus que habitou entre nós em forma humana, ele era o Pai da eternidade. Quando Isaías fala de que forma e de como ele viria habitar entre nós, ele diz que um filho se nos deu, filho eterno. Menino nos nasceu, menino nasce, um menino, um rapaz, era jovem, mas a plenitude que estava dentro dele era o Pai da eternidade. Ele podia chamar qualquer ser humano de filho, porque ele é antes de todos e é depois de todos, porque ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele é a raiz e geração de Davi. Ele tanto é o filho de Davi como é o pai de Davi. Filha. Ao chamá-la de filha, Jesus estava resolvendo o problema da rejeição que ela sofrera por 12 longos anos. Ela fora desprezada, ela fora deixada de lado, fora entregue à reclusão. As pessoas nem lembravam dela. Ninguém pensava em que aquela mulher precisasse vestir uma roupa bonita, nova. Para quê? Não vai sair, vai ficar dentro de casa, não tem que ir para festa nenhuma, não pode ir no templo, não pode participar das cerimônias religiosas. Então ela fora rejeitada, automaticamente ela foi sendo jogada à margem, e ela era aquele ninguém. Então o Senhor Jesus disse: filha. Com esta palavra filha, Jesus estava dizendo que ela era completamente aceita por Ele como filha. Os filhos herdam dos seus pais, os filhos recebem o nome dos seus pais, os filhos são protegidos pelos seus pais. Por isso ele diz filha. Segundo, a tua fé te salvou. Este era o selo da renovação de Cristo sobre a sua vida espiritual. Ela não podia ir no templo há muito tempo, mas ela conservara dentro do seu coração a certeza de que Deus pode todas as coisas, e a sua fé agradara a Deus. Por isso Jesus diz: a tua fé te salvou. Ele estava renovando a sua vida espiritual. Vai-te em paz. A bênção da paz que Cristo agora põe sobre ela era um remédio perfeito para o seu mundo emocional, que se encontrava destruído pela discriminação. A paz é um dos frutos do Espírito. Isso significa então que o Senhor estava dando para ela um consolo interno pela presença de Deus no seu coração.
E por fim ele diz: fica livre do teu mal. Jesus pôs fim aos 12 anos de sofrimento. Ela estava fisicamente restaurada, completamente curada, completamente sadia. Concluindo, a confiança não surge do sofrimento, nem das mazelas diárias. Antes tem a sua origem na palavra da verdade. A mulher passou a confiar, não a partir do seu sofrimento, não a partir das suas dores. Ela passou a confiar a partir do momento em que ela ouviu falar de Jesus. Basta você conferir o texto e você vai descobrir que foi exatamente esse o ponto de partida. Quando ela ouviu falar de Jesus e acerca das suas obras, ela refletiu, e isto foi tomando dentro dela uma confiança e uma certeza que fez ela crescer na fé, que fez ela superar todas as suas dúvidas e limitações. É tão certo que é o nome de Jesus Cristo que nos fortalece, que Pedro, quando pregou no dia de Pentecostes, aliás, logo após o Pentecostes, quando ele curou aquele paralítico da Porta Formosa, ele explicou para o povo por que aquele homem estava curado, pulando, saltando. Ele que era um paralítico, anteriormente tinha sido. Pedro diz: ele está curado, e isso aconteceu pela fé no seu nome. A fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A fé é por ele. Jesus é o autor e consumador da fé. Quando eu ouço falar de Jesus, quando você ouve falar de Jesus, você tem o conteúdo para crescer e a sua fé atingir o nível de milagres, de maravilhas, de ter realmente por esta fé acesso à graça de Deus. Se ela não tivesse ouvido acerca de Jesus, jamais teria confiança para sair ao encontro de Jesus e crer no seu milagre. A confiança que ela depositou em Cristo era diferente da confiança que tiveram nos médicos. A confiança nos médicos levou-a a gastar tudo o que possuía, mas a confiança em Cristo levou-a a desafiar as suas próprias limitações. Se tão somente eu tocar em suas vestes, ficarei sã. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma transformação no modo de pensar da mulher, jamais ela iria tocar em Jesus, pois estaria presa ao pensamento de que poderia contaminá-lo. Ela ficaria presa àquelas tradições religiosas, ela ficaria presa a uma porção de amarras, mas a fé que ela depositou em Deus fez ela transpor todos esses obstáculos. A fé dessa mulher foi tremenda. Tome a fé dessa mulher como exemplo, faça o mesmo hoje. Tome coragem, se lance aos pés de Jesus, toque com fé no Senhor, acredite que Ele e somente Ele pode te ajudar. Não importa quantas vezes você já recebeu oração pelo seu problema, receba hoje a oração com uma nova fé no seu coração, com a nova certeza na sua vida. Avance hoje para frente, crendo que se você estender as suas mãos, você poderá sentir as vestes de Jesus. Você saberá que Jesus estará realmente te curando. E para terminar, eu digo a você: Jesus curou aquela mulher e seguiu o seu caminho. Passou pela casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Seguiu o seu caminho e continuou fazendo milagres e maravilhas por todas aquelas terras. E ele continuou o seu caminho, e a sua presença, não apenas física, mas a presença espiritual, mística, após a sua ressurreição e ascensão, continuou cruzando as terras, os continentes, e continuou fazendo milagres. E ele chegou aqui nesta noite para completar a obra que ele tem a fazer nessa terra. Você é alvo do amor de Deus, você é o alvo da misericórdia de Deus. Ele está passando por aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio dele. Portanto, aproveite essa oportunidade, aceite pela fé agora que a presença de Jesus já está
está entre nós e o poder dele já está sobre nós. Eu convido você para ficar de pé. Vou pedir aos obreiros que estão presentes que nos ajudem agora, descendo aqui para mais perto dos irmãos, e já convido você para vir à frente. Quando chegar aqui à frente, comece a falar com Deus silenciosamente, comece a crer neste milagre que nós estamos proclamando aqui nesta noite, comece a aceitar pela fé que o poder de Deus é imprevisível e faz surpresa para aqueles que nele creem. Agora não espere mais nada, já comece a falar com Deus. Não espere coisa alguma mais acontecer, apenas agora comece a clamar e a suplicar pelo poder do Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agora clamamos por todos que estão diante do Senhor no teu altar. Clamamos agora pelos milagres do Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos agora, Senhor, que estás caminhando neste lugar, que o poder do Senhor está sendo derramado aqui. Em nome de Jesus eu dou ordens. Todo espírito de doença, sai agora. Todo espírito de enfermidade, sai neste momento. Eu repreendo todas as doenças que estão amarrando você, te impedindo de caminhar, de sorrir e de cantar. O Senhor te liberta nesta hora. O Senhor ministra agora um milagre sobre a tua vida. O Senhor põe as mãos sobre ti e te faz vencer, faz triunfar, faz caminhar por cima destas montanhas. Em nome de Jesus, vai caindo agora por terra toda doença, todo espírito de enfermidade, todas as limitações que têm oprimido este corpo, esta mente. O Senhor agora solta o encarcerado, o Senhor agora abre as prisões, o Senhor agora faz as suas maravilhas acontecerem, em nome de Jesus.